Vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Eu transmito sempre a liturgia para ser um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra eucarística e também para seguir o que Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Eu pesquiso em fontes fidedignas da Igreja Católica Apostólica Romana para transmitir até mesmo uma reflexão além das leituras, para que todos possam entender um pouco mais o que nos é passado. Neste vídeo, aqui no meu endereço geral, Paulo Roberto Maciel, no YouTube, Instagram, Facebook e blog, temos a liturgia de 1º de fevereiro de 2025, sábado, terceira semana do tempo comum, no ano litúrgico C, cor verde. Estou até simbolizando aqui. E tem a missa própria ou então missa para Nossa Senhora no sábado. Quando for a liturgia dominical, aí já não mais, ok? O ano litúrgico C é onde se enfatiza mais o Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. Primeira leitura da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos do 1º ao 2º e 8º ao 19. Irmãos, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria. E se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, pátria celeste. Por isto Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaac que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo que está em São Lucas, capítulo 1, versículos do 69 ao 70, 71 a 72, 73 a 75, refrão 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
porque a seu povo visitou e libertou. Repitamos: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas, desde os tempos mais antigos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E o juramento de Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Repitamos: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Olha, o Evangelho deste dia é o escrito por São Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu o seu próprio Filho, para todo que nele crer, encontrar a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão desse texto do Evangelho, aqui do livro Bíblia Sagrada, edição pastoral 1990, que diz o seguinte: Jesus atravessava com os discípulos para a terra dos pagãos. O mar agitado é símbolo das nações pagãs que ameaçam destruir a comunidade cristã. Mas Jesus é o Senhor da história e dos povos. O medo dos discípulos é sinal da falta de fé. Eles não conseguem ver que a ação de Jesus transforma as situações. No livro Dia a Dia com o Evangelho também temos uma reflexão. Embora esteja com seus discípulos na barca, Jesus dorme, isto é, não deixa sentir sua presença. Então levanta-se uma grande tempestade de vento, pondo em perigo a travessia. Qualquer missão sem Jesus está fadada ao fracasso. Assustados, os discípulos despertam a Jesus, chamando-lhe a atenção pela falta de apoio. Não te importas que morramos? Jesus se importa sim. Primeiro,
censura-lhes a falta de fé e confiança que afastam qualquer tipo de medo. Depois comanda ao vento e ao mar para que sosseguem. Todos precisamos enfrentar os perigos exteriores e interiores, as forças estranhas dentro de nós, para evitar o naufrágio. Os discípulos ainda não se dão conta de quem é realmente Jesus, o Filho de Deus, mas constatam que ele tem poder sobre a natureza, o que é uma prerrogativa somente de Deus. Somente Deus pode ter poder sobre a natureza. Vamos agora aos santos do dia. 1º de fevereiro é dia de Santa Brígida da Irlanda, virgem. Mais ou menos do ano 525 d.C., fundou o mosteiro de Kildare, na Irlanda, do qual foi abadesa. Continuou a obra evangelizadora de São Patrício. De acordo com o site Igreja dos Capuchinhos, alguns anos depois da chegada de São Patrício à Irlanda, no ano 450, nasceu uma menina chamada Brígida. Seu pai, um nobre irlandês, e sua mãe foram convertidos por São Patrício. Brígida foi convertida como cristã inspirada pela pregação de São Patrício desde a mais tenra idade. Sua caridade irritava seu pai. Ele pensava que ela estava sendo demasiadamente generosa com os necessitados quando doava, por exemplo, leite e farinha. Olha, Brígida santa desde criança. À medida que Brígida crescia, o seu amor por Jesus aumentava. Procurava-o entre os pobres e muitas vezes levava-lhes roupas, além de comida. Brígida era muito bonita e seu pai quis que se casasse. Ela, no entanto, havia decidido, no seu coração, entregar-se totalmente a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, opondo-se ao matrimônio. Os rapazes se sentiam atraídos por ela e, por isso, ela pediu ao Senhor que sua beleza lhe fosse tirada, sendo atendida. Ao constatar que a filha já não era a bela moça que acostumou-se a ver, o pai aceitou que se tornasse freira, seguindo, melhor dizendo, sua vocação para a vida religiosa. Brígida fundou o mosteiro de Kildare, para acolher outras jovens que desejassem seguir o seu exemplo. Consta que após a sua consagração ao Senhor, um novo milagre voltou a acontecer e ela recuperou a beleza anterior. Muitos viam-na como a imagem idêntica a Nossa Senhora por sua gentileza e caridade. Alguns chamavam-lhe Maria dos Irlandeses. Ela morreu em Kildare em torno de 525 e foi enterrada num túmulo da igreja de sua abadia. Depois de algum tempo, ela foi transportada para Downpatrick, com os restos dos outros 2 santos padroeiros da Irlanda, Patrício e Columba. Seu crânio foi extraído e levado para a igreja de São João Batista de Lisboa, em Portugal. Há uma ampla devoção por esta santa na Irlanda, onde é conhecida como a Maria do Gael, e seu culto foi levado para a Europa pelos missionários irlandeses séculos depois de sua morte. Na Bélgica existe uma capela dedicada a Santa Brígida em Fosses-la-Ville. Santo do dia 1º de fevereiro, São Sigisberto III, rei, faleceu no ano 656, filho do rei merovingio Dagoberto I. Sigisberto construiu os mosteiros de Stavelot, de Malmedy, na Bélgica. Distribuiu esmolas às igrejas e aos pobres. Morreu em Metz, na França, muito novo, aos 26 anos, hein? Somente isso. Puxa vida, um santo que morreu rapaz. Santo do dia 1º de fevereiro, Santo Agripano. Foi bispo e mártir do século VII.
Muito se empenhou na conversão dos arianos em sua diocese. Agripano foi martirizado por idólatras em Puy-en-Velay, na França. Santo do dia 1º de fevereiro, São Raimundo Abade, faleceu em 1163, abade do mosteiro cisterciense de Fitero, na Espanha, e fundador da Ordem de Cavalaria de Calatrava. Seus membros se submetiam à regra beneditina e foram uma das forças mais atuantes da Reconquista. Santa do dia 1º de fevereiro, Beata Joana Francisca da Visitação Virgem, faleceu em 1888. Foi fundadora dos Institutos das Irmãzinhas do Sagrado Coração, em Turim, na Itália. Santo ou quase santo, já que é beato, do dia 1º de fevereiro, Beato Luiz Variara, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1923. Foi missionário salesiano de origem italiana. Faleceu em Cúcuta, na Colômbia. Dedicou-se ao cuidado dos leprosos e fundou a Congregação das Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Santo do dia 1º de fevereiro, São Severo de Ravenna, bispo, falecido em 344. De acordo com o site aletheia.org, Severo foi o 12º bispo de Ravenna, cidade do norte da Itália, famosa por suas igrejas antigas, que ostentam belos mosaicos. Participou de um concílio em Sárdica, na atual Bulgária, entre os anos 342 e 343. Severo morreu no dia 1º de fevereiro, entre os anos 343 e 344, foi sepultado numa pequena capela na própria cidade de nascimento. Ele era um pobre trabalhador de lã. Olha, era um pobre trabalhador de lã, não tinha muito destaque. Um dia teria... olha a história, vamos saber como aconteceu a sua santidade, né? Porque se ele é santo, tem uma história em torno disso. Pois é, então vamos reforçar aqui. Ele era um pobre trabalhador de lã e um dia teria se dirigido à igreja depois de saber da morte do bispo Marcelino. Inesperadamente, uma pomba teria pousado algumas vezes sobre sua cabeça e o povo teria visto neste sinal o desígnio da providência, reconhecendo em Severo o eleito do Senhor para ser o novo bispo. Na igreja antiga, a eleição dos bispos ocorria por aclamação de todo o povo de Deus. Uma outra versão de sua história diz que teria tido o dom da bilocação e também pressentido a própria morte. Como o bispo, defendeu sua igreja contra as heresias do presbítero Ário, para quem Jesus Cristo não era verdadeiro Deus. São Severo foi um bispo honesto e piedoso na fé. Santo do dia 1º de fevereiro, Santo Henrique Morse, jesuíta e mártir, que viveu entre 1595 e 1645. De acordo com o site da Diocese de Blumenau, Henrique Morse nasceu em Suffolk, na Inglaterra, numa pequena nobreza, em 1595. Após seus estudos no Corpus Christi College de Cambridge, ingressou na Igreja Católica em 5 de junho de 1644, quando estudava no colégio inglês de Douai, na França. Ao retornar ao país natal, passou 4 anos na prisão por causa da adesão ao catolicismo. Libertado, viajou para Roma e ingressou no colégio inglês da Cidade Eterna e ali prosseguiu os estudos que o levaram ao sacerdócio, tendo sido ordenado em 1624. No ano seguinte, voltou para a Inglaterra, onde se fez jesuíta e começou a exercer o apostolado sob o nome de Henrique Claxton, no nordeste do país. Foi preso em Newcastle em 1626 e encarcerado na prisão do Castelo de York. Ali o noviço jesuíta fez os exercícios espirituais sob a direção do padre João Robson, também jesuíta, e seu companheiro de cela.
Perante este sacerdote, Henrique fez os votos religiosos em 1627. Passou 3 anos nesta prisão, findo os quais foi expulso do país. O padre Morse foi para o continente em 1630 e exerceu seu ministério sacerdotal junto aos soldados irlandeses e ingleses na localidade de Flandres. Durante algum tempo foi administrador do noviciado de jesuítas inglês na cidade de Wautun e na casa jesuíta de Liège. No fim do ano 1633, voltou para a Inglaterra, exercendo seu ministério em Londres e arredores. Em 1636, graças ao seu zelo, 90 famílias protestantes aderiram ao cristianismo pelo catolicismo. Ele ajudou leprosos, católicos e protestantes, acabando por ser atingido pela doença, da qual saiu ileso. Mais uma vez foi preso, desta vez em 27 de fevereiro de 1637, ainda porque mantinha-se indefectivelmente sacerdote católico, e foi condenado à morte em 21 de abril. Antes do cumprimento da pena, no entanto, ainda na prisão, fez sua profissão religiosa final como jesuíta sob a bênção do padre Eduard Lucher. Com a intervenção da rainha católica Henriqueta Maria e sob o pagamento de um depósito forte, acabou se livrando da morte, recebendo a liberação em 20 de junho de 1637. Voltou para o exílio em 1640, quando um novo edito real ordenou que os sacerdotes católicos deixassem o país antes de 7 de abril de 1641. Henrique se tornou capelão do regimento inglês de Henry Gage, lutando a serviço da Espanha contra os holandeses, e retornou à Inglaterra em 1641. Foi detido e preso novamente anos depois, em 1643. Enviado para Londres, foi condenado sem outro julgamento com base na antiga culpa, ou seja, a sua convicção de 1637 por ser sacerdote católico. No dia da execução, foi celebrada uma santa missa na sua cela. Antes de ser executado, perdoou os carrascos e juízes, afirmando que a Inglaterra, dividida pela Guerra Civil, só estará em paz no dia em que seus súditos se unirem ao bispo de Roma na fé católica. Foi executado em Tyburn e morreu esquartejado em 1º de fevereiro de 1645. O Papa Pio XI beatificou em 1939 e a canonização ocorreu em 25 de outubro de 1970 por intermédio do Papa Paulo VI, ao mesmo tempo que a dos 40 mártires da Inglaterra e do país de Gales. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 é a melhor para nós, porque estamos lidando com o Criador do universo, com Deus onipotente, onisciente, onipresente. E agora eu clamo Maranatá, do aramaico, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para vivermos com corpos com novas propriedades, corpos glorificados, transformados, transfigurados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou, mudou a aparência, entrou no cenáculo para ver os apóstolos sem precisar abrir a porta, passou pela parede, desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús, quando estava abençoando a refeição, andou sobre águas.
É um corpo que nós teremos, segundo promessa de Deus, mais ou menos parecido com o dele. E dos anjos de Deus também. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo. 3 personalidades numa única divindade. Numa única natureza divina. Uma única essência. É um mistério. Não cabe a nós querer decifrar esse mistério que vem de Deus. Então, creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados diariamente e nos encontraremos na vida eterna. Vamos viver para sempre, somente com felicidade, felicidade em plenitude. São Paulo apóstolo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de Deus. Perdão, meu Senhor Deus, pelos pecados cometidos, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Deus, meu Jesus, meu Espírito Santo, eu quero a vida eterna convosco. Um dia nos encontraremos no juízo final.